Fala galera, tudo bem? Bora continuar com as lives aqui. Hoje a gente vai falar com uma pessoa sensacional, alguém que tem uma vivência gigantesca no franchise. Mas antes eu mandar um convite para ela aqui, enquanto a galera vai entrando. Deixa eu já pegar aqui e mandar um convite para ela. Bom galera, hoje a gente vai falar de franchise, desde o lead. Já chegou, hoje foi rapidinho aqui. Oi galera, boa tarde. Bom galera, hoje a gente vai falar aqui de franchise, a gente vai falar desde o lead até a parte de gestão de rede de fato, beleza? Mas antes deixa eu apresentar a Heloísa. Heloísa é uma grande amiga minha. Deixa eu só arrumar meu telefone aqui também, que tá cortando a minha cabeça. Heloísa é uma grande parceira, uma grande amiga minha. Sempre gosto de falar, uma das primeiras oportunidades que eu tive foi a própria Heloísa que deu, que me contratou para fazer gestão de marketing numa rede de franchise. Ela já tinha ali um know-how, ela é RH, cuidava de uma galera, mais de 50 pessoas ali, uma franqueadora gigantesca também. Por isso que eu falo da autoridade que ela tem. Então ela tem autoridade desde a contratação, tem autoridade da vivência de franchise, de fato, tem autoridade também na parte de vendas, todas as unidades da N3B que foram vendidas, foi ela que colocou, ela que vendeu. E agora também tá tendo a experiência de fazer gestão dessa rede de franqueados também. Então, isso é um pouquinho da Heloísa profissional. Heloísa, fica à vontade, conta um pouquinho de quem é você pra galera e tudo mais. A mãe do José também. Então, conta aí um pouquinho de quem é você pra galera. Legal. Boa tarde, galera. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Obrigada, Douglas, pelo convite, né? Para nós aí é sempre de muita valia estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Mas vamos lá. Meu nome é Heloísa, né? Hoje eu sou responsável pelo departamento de expansão da D3B, né? E agora nós estamos nesse processo de migração aí para a rede, né? Como o Douglas falou, também sou mãe do José, né? Sou esposa e também gosto muito de falar sobre negócios, né? Como o Douglas falou, sou formada em recursos humanos, atuei como gerente de RH um bom tempo na Nutrimais, né? Uma das nossas maiores referências aí, né? Foi onde nós aprendemos a executar o trabalho. Quando eu entrei na Nutrimais, nós tínhamos uma média de 4 colaboradores, eu saí, a gente tinha mais de 100 colaboradores ativos, né? E no primeiro momento, o que eu gostaria de falar com vocês é de contratação, né? Esse é um dos pontos mais importantes quando a gente fala aí de expansão, né? E o ponto mais desafiador, onde os nossos parceiros têm mais dificuldade, né, Douglas? Tá, então vamos lá, vamos começar então. Antes da gente falar de qualificação de lead, de qualificação de alguma coisa, a gente tem que falar de qualificação de time, né? A gente tem que saber que tem vários formatos de franchise, então obviamente também tem o perfil ideal de cada expansor para cada marca e tudo mais. Conta um pouquinho disso, que é um dos grandes erros que a galera comete. Tipo assim, esse cara vende muito um modelo, vou lá e coloco para vender um modelo totalmente diferente do que ele está acostumado, ou de repente é um modelo mais caro ou mais barato. Explica um pouco como funciona isso e como é que funciona a contratação de fato, para a gente tentar ajudar a galera que está aqui. Legal. Bom, alguns parceiros de mercado, né? A gente sempre troca figurinha, né? Tem vários aí que nos procuram. Elô, pelo amor de Deus, me ajuda, preciso contratar um colaborador aqui, né? E o maior erro, como o Douglas comentou, o maior erro que os nossos parceiros cometem é, às vezes, de falar, puxa, eu vi que tem um cara que ele vende muito bem o agronegócio, eu vou trazê-lo para fazer uma venda super complexa, às vezes de uma franquia de finanças, por exemplo, né? Aqui que a gente precisa levar em consideração que o consultor de expansão, muitas das vezes, ele tem fit com o negócio, né? Então, primeira coisa, o consultor, ele precisa primeiro acreditar no modelo de negócio, acreditar naquilo que ele está vendendo e ele precisa ter fit, né? Ele precisa ser apaixonado pelo segmento de alimentação, ele precisa ser apaixonado por marketing digital, ele precisa ter fit com finanças, né? Então,
num primeiro momento, às vezes as pessoas elas cometem um erro muito drástico de eu vou contratar porque veio de indicação de outra franqueadora ou porque veio de experiência veio de alguma outra experiência no mercado, né? A ideia, pessoal, é que vocês contrate um vendedor que, por exemplo, aqui no nosso modelo de negócio, é um modelo de venda de serviço, né? Então, o que a gente faz? Eu não vou procurar um cara que estava acostumado a vender produtos, né? Porque é uma venda muito rápida, né? Esse cara, ele está acostumado, por exemplo, vendia tênis, né? Então, poxa, esse cara, ele está acostumado com um processo de venda muito rápido. E a venda de franquia ela é um processo muito moroso, né? O investidor ele precisa passar por inúmeras etapas, tá? Então, às vezes um gatilhozinho ou outro que você consegue identificar ali faz toda a diferença no seu processo de contratação, tá? Douglas, alguma pergunta? Quer que eu especifique um pouco mais sobre esse processo? Não. Outra coisa também que eu acho de vendas, que a galera também a gente vê muito erro na parte de achar que vendas é arte, não é mais uma ciência, né? A gente sabe que tem muita técnica hoje para fazer venda, o cara tem que se especializar. Igual a gente falou, não basta só o cara ter o perfil para tal segmento, não basta o cara ter o perfil para digital, não basta o cara ter o perfil para de alimentação. Ele tem que ser técnico em vendas. Hoje tem inúmeras especializações para isso, inúmeras formas de capacitar esse cara para isso. Às vezes você pode sim pegar um bom perfil e você, como franqueador, capacitar esse cara. Hoje a gente vê muita gente fazendo isso, tá? Pegar o cara de confiança e capacitar ele. Então também a primeira coisa, eu acho que quebrar aquela regra que vive batendo recorde de vendas aí todo mês, quando a gente fala de vendas de fato. Tá falhando aí, Elô? Tá, eu não consegui te ouvir. Muda a rede ou entra no teu celular mesmo, que aí tá bem ruim, eu acho. Eu te escuto bem, bora? Acho que voltou, vamos lá. Tá, então eu tava falando o seguinte, Elô, foi a época também, eu acho que o maior erro era todo mundo achar que vendas é arte, não é uma ciência, não é um negócio que o cara tem que se profissionalizar, não é algo que o cara tem que se capacitar e muito. Eu tava falando, a gente tem inúmeras formas de capacitar um cara hoje, tem inúmeros cursos e tudo mais, e o dia a dia, não tem como. Muitas das franqueadoras também estão apostando em contratar um bom perfil e capacitar esse cara, porque existe muito vício de mercado, existe muita coisa que já não deu certo e a pessoa está tendo muita dificuldade. Isso também aconteceu aqui, a gente pegar o modelo que a gente gosta e capacitar esse cara. Acho legal também. Pode ser uma opção para as franqueadoras, uma opção mais a médio e longo prazo, mas a gente tem sempre que pensar a médio e longo prazo do negócio também, não só de imediatismo, tá? Meu ponto de vista, faz sentido o que eu estou falando, não faz? Douglas? Tá me escutando? Tá travando bastante. Bem, tá me ouvindo? Tá travando bastante aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Mas vamos lá. Como você falou, repete sua pergunta, por favor, que eu não entendi o que você perguntou. Na verdade, eu não perguntei, eu afirmei quando a gente fala que tem opções agora de capacitação diferente. Muitas das franqueadoras, quando a gente começou mesmo, inclusive, a gente via que as franqueadoras pegavam só o perfil comercial, o cara mais simpático, o cara mais comunicativo, dando a entender que vendas é uma arte, não é de fato técnica, não é de fato ciência, igual a gente fala. E hoje tem inúmeras formas de capacitar esse cara. E uma das coisas que deram certo pra gente é pegar um bom perfil e capacitar ele tecnicamente para vendas. Aí eu perguntei se é uma realidade, se faz sentido hoje, porque acaba sendo um processo de médio e longo prazo isso. E é bem legal a gente falar sobre isso, Douglas, porque às vezes é interessante que o proprietário, né, o franqueador, ele faça uma análise do perfil comportamental desse consultor. Né? Então, por exemplo, o que a gente entendia antigamente? Aquele consultor super barulhento, aquele que fala muito, aquele que usa 1 milhão de gatilhos com o investidor é aquele que vai vender, né? E, na verdade, não é, cara. Hoje é muito engraçado isso, porque, assim, às vezes você pega um cara que ele é muito técnico. Por exemplo, a gente tem aqui a experiência com o Bertrão, né? Ele tem um perfil comportamental totalmente oposto do meu,
E deu super certo também, né? Porque ele conseguia se conectar com os investidores que eram mais técnicos, tanto quanto ele, né? Então, quanto mais complexo for o seu modelo de negócio, tenta sair desse negócio de, eu preciso de um cara super comercial. Não, você precisa de um cara que entenda de negócios, que entenda de números, é o mais importante, né? Que dê clareza para o seu investidor sobre as etapas do processo de venda, apresente DRE, deixe claro para ele a margem de lucro, a atuação, markup de produto, enfim. Então, um ponto muito importante é esse, tá? Sempre analisar esse perfil comportamental aí. Né, isso faz toda a diferença. Um outro ponto, às vezes as pessoas pensam que é só eu vir aqui desenhar um processo de venda, todo mundo acha que o processo de venda de franquia é todo igual, né? Eu vou vir aqui, vou replicar o que uma franqueadora de alimentação faz e vai dar super certo para o meu negócio. Pessoal, não dá, tá? De verdade, não dá. Aqui na D3B eu vim com uma experiência totalmente diferente de mercado. Eu peguei uma base antiga com mais de 800 leads, testei várias coisas diferentes, desde contato por WhatsApp, ligação, uma abordagem, outra abordagem, para a gente identificar o que realmente dava certo ou não para o nosso negócio, tá? Então, fazer inúmeros testes faz toda a diferença no processo de venda. Outra coisa que eu acho que é a responsabilidade da franqueadora e que o gestor tem que pensar sempre, por exemplo, o gestor muitas vezes tem medo de passar o processo de venda, de mostrar como é que funcionam as etapas do funil de fato, para saber onde é que ele está, qual que é a hora de fechamento, qual que é a hora de um spin selling, qual que é a hora de um gatilho diferente. Então a gente também vê que a forma de gestão está mudando. A gente via muito as pessoas escondendo um pouco o jogo para ficar sempre aquela autoridade. Hoje a gente também vê já uma abertura maior dos gestores. E isso tem interferido muito na qualidade. Então, processo de venda também, eu queria que você detalhasse um pouco e falasse um pouco sobre o processo de venda e a importância disso. Pode ser? Legal. Bom, não dá para falar de processo de venda sem CRM, né, gente? Para começar. A maioria das franqueadoras, elas acham que dá para, vamos fazer gestão de um lead aqui numa planilha. Pessoal, isso não funciona. Eu preciso de um processo de venda porque eu preciso de uma esteira, né? Eu preciso ter clareza do passo a passo do meu lead até ele chegar num possível fechamento. Então, por exemplo, aqui a gente tem super bem desenhado. Primeiro contato. Como é feito o primeiro contato? Qual é o horário desse contato? O que eu vou abordar com esse investidor? Segundo, terceiro contato, mensagem de descarte. Consegui contato com o lead. Beleza, entrei numa reunião. O que eu preciso tratar com esse investidor no primeiro contato? Qual é o script que eu preciso seguir? É óbvio, isso não vai acontecer de uma forma muito monótona, né? Para o investidor também não perceber que estou usando um script. Mas eu preciso ter ali um raciocínio lógico de todas as informações que é preciso passar, né? Depois sobre, o investidor está na fase de contrato, enfim. E até por uma questão de organização também, né? Hoje nós sabemos que a maioria dos vendedores, a maior dificuldade que eles têm é de se organizar, né? Já aconteceu comigo, às vezes, de ir lá marcar a reunião com o investidor e não entrar porque eu não fiz eu não entrar na reunião porque eu não fiz uma simples anotação na minha agenda que tal hora eu precisava falar com aquela pessoa, né? Então, a falta de organização e de seguir esse processo com certeza faz com que as franqueadoras percam vendas. Outra coisa que é muito louca, Elô, é quando a gente fala também, isso vai até contra o meu negócio de fato. Eu sou uma agência e tal, gero lead e tudo mais. Só que a gente também viu as franqueadoras totalmente refém só de lead. Todo mundo só esperando o lead milagroso, o tal do lead qualificado. A gente sabe que tem uma alta porcentagem que não vai atender. Dessa porcentagem que vai atender, boa parte não quer o negócio, eu sou curioso, tem concorrente, tem tudo ali dentro. E tem uma pequena parte que tem interesse real em investimento, em comprar um negócio. Cabe a franqueadora e tudo mais mostrar que é o melhor negócio para ele. Tudo bem, só que a gente também aqui desenvolveu outras formas, outros canais de aquisição. Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque a galera só fica esperando o lead. E tem outras formas também de achar um cara com potencial de investimento.
Exato. Antes de entrar nesse ponto de falar sobre canais de aquisição, voltando um pouquinho no processo de venda, Douglas, um ponto que é muito importante, que a maioria dos consultores de expansão não levam em consideração, é ter muito bem mapeado algumas coisas que impactam diretamente no processo de venda, né? Que é, por exemplo, quem são os meus concorrentes, quais gatilhos eu devo usar, né? Tem inúmeras franqueadoras que conseguem facilitar o fechamento com alguns gatilhos, quais são os diferenciais da minha marca, o que eu faço que o concorrente não faz, né? Então, por que eu estou falando disso novamente? Porque, infelizmente, o que acontece? A maioria dos consultores esperam o lead cair no colo. Quando o lead cai no colo, ele não sabe como conduzir o processo. Peraí. Travou aí? Peraí, travou tudo. Você embalou a falar e ainda mistura tudo, esquece. Tenta entrar em outra conexão de Wi-Fi aí, porque tá muito ruim aqui. Tenta entrar em outra conexão, tenta entrar de repente no teu 4G aí, senão a gente não vai conseguir. Pode ir tentando que a gente espera aqui, não tem problema. E eu vou argumentando sobre isso. Pode ser enquanto você vai tentando aí? Isso que ela falou é muito louco, galera. A gente às vezes fica só... a gente não para pensar também que, tipo assim, de canais de aquisição que eu estava falando antes, na verdade, acabei cortando ela. Tem inúmeras formas da gente pensar em como vender, não só o lead. Opa, já voltou? Como é que tá aí? Voltou. Não, só para eu concluir o raciocínio, Douglas, antes de falar sobre canais de aquisição, eu queria falar rapidinho sobre a retenção desses leads, né? Porque, como eu falei, cai uma que é super natural, cai uma média de... Vamos supor, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Cai uma média de 100 leads. De 100 leads, nós sabemos que 50 já não atende. Desses 5... Fala, galera, beleza? Bora conectar aqui de novo. Deixa eu já mandar o contato para Elo aqui, o convite para Elo, perdão. Aqui. Esperar a galera de novo aí. Falei novo, vamos tentar de novo. Tá me ouvindo bem, mano? Sim, te ouço bem. Calma aí que eu tô tentando arrumar aqui. Vou ficar um pouquinho mais para trás aqui. Tá me ouvindo bem? Sim, bem. Bora lá? Beleza. Bora lá. Bom, a gente estava falando um pouquinho sobre... Pode falar palavrão aqui? Não, né? Beleza. Claro que não, né? Vamos pedir que a gente é... Beleza. Valeu, amor. Bom, então a gente estava falando um pouquinho sobre o processo de qualificação desse lead, né? Então, como eu estava dizendo, a gente sabe que às vezes tipo, cai uma média de 100 leads, de 100 leads, 50 eu já não consigo contato, 30 já não tem interesse e eu tenho 20% só que às vezes tem uma possibilidade de se tornar um possível cliente. E a maioria dos consultores de expansão, eles acabam perdendo esses 20% de venda porque eles não sabem como as objeções que os investidores têm. Ah, não. Pode ir, tô escutando. Pode ir que eu tô escutando. Tá me ouvindo? Travou aí? Pode ir. Eles não sabem mapear quais são as principais objeções que os investidores têm, né? Não sabem falar quais são os diferenciais do produto dele, por que comprar a franquia dele e não comprar de um concorrente, né? E aí, Douglas, a gente entra um pouquinho no que você estava falando a respeito de canais de aquisição, né? É óbvio, o canal muito mais efetivo, com certeza, é o marketing digital, a geração de leads, mas obviamente eu não posso depender somente disso para ter vendas, né? O Derek está aqui com a gente, nós tivemos uma experiência muito bacana na BF, né? Nós fomos para lá recentemente, participamos de um curso de vendas de franquias e Maple Bear, gente, uma franquia que custa 2 milhões de reais. Eles não dependem só de leads para fazer venda de franquia. Então, sim, existem inúmeras estratégias de prospecção ativa, de Instagram, por exemplo, que nós voltamos do curso. Eu falei, gente, eu preciso testar isso para ver se isso é real, porque assim...
O papel aceita tudo, né? Vamos testar. E aí, nós testamos isso aqui na franqueadora e deu super certo. Nós vendemos franquia de prospecção ativa, né? Então, por exemplo, nosso modelo de negócio é B2B. Então, eu procurei para outros empresários que também vendiam, já tinham um modelo de negócio B2B e fiz essa parceria, né? Outras opções também. Existem várias franqueadoras que, às vezes, num grupo tem 4, 5 modelos de negócio diferentes, né? Por que não, né? Já aproveitar ali, dar um descontinho, às vezes, na taxa e fazer com que esse franqueado adquira 2, 3 modelos de negócio com preço mais acessível, né? Algumas franqueadoras também usam a estratégia de porta a porta, por incrível que pareça. Então, mandam um closer ou diretor direto para aquela região, mapeiam os possíveis franqueados naquela região, né? E visita os caras, né? Cara, ó, eu entrei no seu LinkedIn, já analisei isso do seu perfil, você tem fit com o meu negócio, eu quero te propor uma parceria aqui, né? Então, o mercado de franquias está mudando muito rápido. Nós sabemos hoje que o investidor, cada dia que passa, ele tem muito mais informações, né? Ele tem muito mais clareza sobre o que é franquia e o que realmente não é. Então, eu preciso o tempo todo renovar o meu processo, criar outros canais de aquisição, porque senão, infelizmente, a gente não consegue entregar resultado. Também, que a gente acabou falando do processo dolorido, que é a parte de lead, né? De gerar um volume alto, tal, e poucos com interesse, aquela coisa toda que a gente já sabe como que funciona. Outra coisa que você tem liberdade, tem testado muito, são formatos diferentes, por exemplo, SDR e tudo mais. Dá um pitaco disso também, do quanto ajuda um pré-qualificador e, de fato, do cair para o vendedor, ele tem menos reuniões durante o dia, mas reuniões bem mais assertivas. Conta um pouquinho dessa experiência de SDR para você também. Legal. O SDR, ele é muito estratégico, né? Nós já testamos aqui internamente, deu muito certo para nós e também alguns outros parceiros nossos, nós indicamos e tem dado muito certo lá também. Por quê? Nós sabemos que lead, às vezes, cai para esse investidor, para o expansor, uma quantidade muito grande de leads. Então, ele perde muito tempo com lead que não atende ou que, às vezes, o cara não é um possível franqueado. Então, o principal papel do SDR é qualificar esse lead, né? Então, ele valida lá, por exemplo, o cara tem capital, é o praça e bolso que a gente chama, né? O capital, a praça está disponível, o cara tem interesse, né, para de imediato ou a médio prazo, ele faz uma pré-qualificação e o consultor de expansão, ele acaba conseguindo aproveitar o tempo dele de uma forma muito mais efetiva, atendendo realmente quem tem mais interesse em comprar. Então, isso faz com que a taxa de conversão desse consultor seja muito mais alta, porque o lead que vem para ele já tem interesse nisso, né? Um outro ponto legal sobre o SDR é com relação à base antiga, né? A maioria das franqueadoras descartou o lead, esquece. Nós já pegamos, às vezes, franqueadoras aqui, por exemplo, um parceiro nosso, a Multifilmes, né? Eles tinham uma base com mais de 5 mil leads descartados, né? Aqui, lead para nós é mina de ouro. Então, o que a gente sempre faz? O lead caiu pra gente na base, descartou porque eu não consegui contato ou porque ele não tinha todo o interesse. Depois de um tempo, o SDR entra em contato com esse lead de novo, oferecendo às vezes uma outra oportunidade, alguma condição para fechamento, ou tenta contato com esse lead de novo, né? Nós já tivemos experiência de vender franquia aqui com lead que estava parado na base fazia 6 meses. Né? Então, para um consultor de expansão novo, a base antiga é uma mina de ouro. Por quê? Isso faz com que ele teste várias coisas, várias etapas diferentes, né? Então, ele consegue definir o processo de venda dele, às vezes, com uma base antiga. Isso faz com que ele não perca tempo se capacitando com um lead novo, né? Custa dinheiro. Beleza, Elô. Chegou, aconteceu, fizemos tudo isso, aconteceu um momento maravilhoso, vendemos. O cara está na rede. E agora? Como é que funciona? Pós-venda, implantação, como é que funciona? O pessoal nem tem ideia que, na verdade, é aqui que está a maior fonte de dinheiro, né? Numa rede, numa gestão saudável de rede. Conta agora, o cara entrou, qual que é os próximos passos? O que é o processo saudável? Como é que funciona com você? Legal. Bom, a primeira coisa que as pessoas nem levam em consideração
é que a venda de franquia, na maioria das vezes, o investidor ele não compra a franquia, ele compra o consultor de expansão. Então, é um nível de credibilidade, de confiança que o consultor passa para esse investidor. E aí, o que acontece? Eles ficam muito desesperados, eu passo bastante, né? Que eu falo para ele, cara, ó, a partir de hoje, eu tenho um time que vai te atender, que vai dar tratativa e te auxiliar em todo o processo. Por isso que é muito importante o time de operação estar muito bem preparado para poder atender esse investidor, né? Aí já franqueado, né? Então, no primeiro contato ali, ele passa pelo departamento de implantação, né? Que é o onboarding inicial com a franquia, né? Então, ali, ele recebe um e-mail de boas-vindas, nós auxiliamos ele no processo de abertura de empresa, criação de e-mail corporativo. Douglas, tá me ouvindo? Tá travando aqui? Não, tá tranquilo. Não, beleza. Então, ele passa, né, por essa etapa um pouco mais burocrática do negócio, né, que é a parte de regularização de documentação, a parte de abertura de empresa e também é o primeiro contato que ele tem com a franqueadora, né? Finalizado a parte de implantação, ele passa por um período de treinamento. Ele precisa ser capacitado para poder executar o trabalho com excelência, né? Então, existem vários formatos. Existem franquias que dão treinamento online, outras dão treinamento presencial, que é o nosso caso. Nós não abrimos mão disso, porque para nós é extremamente importante que ele venha e sinta a vivência disso aqui, a nossa cultura, a energia da D3B, né? E o principal, ele conheça os profissionais que estão por trás da operação dele, né? E algumas franqueadoras também dão treinamento em loco, quando são loja, né? Que aí a implantação vai auxiliar ele no processo de busca de ponto, né? Enfim, toda a parte de estruturação de loja, tá? Posso ir falando? Quer falar? Pode, fica à vontade, tá bacana. Beleza. Vai lá. Finalizado? Oi? Na hora que eu tiver uma dúvida, eu te pergunto. Por enquanto, é tranquilo. Finalizado, então, a parte de implantação e treinamento, aí que tá o grande desafio, né? Por quê? Nós temos que ter vários indicadores na nossa franquia para poder analisar a performance desse franqueado, né? Por exemplo, o meu treinamento foi efetivo? O franqueado está conseguindo replicar lá tudo aquilo que ele adquiriu de know-how da franqueadora, né? A gente precisa analisar, por exemplo, todas as franqueadoras têm seus indicadores, né? Ou se não tem, deveria ter. Aqui, quais são os nossos principais indicadores? Venda, né? Churn e inadimplência, né? Churn é a taxa de saída de cliente, inadimplência é clientes que não pagam o franqueado todos os meses. Então, eu preciso ter vários indicadores no meu negócio para eu entender a saúde daquela rede, né? Eu preciso saber se aquela unidade está conseguindo atingir o potencial dela de venda, né? Se está conseguindo reter os clientes dela e o mais importante, se ele está ganhando dinheiro, né? Porque a gente comprou uma franquia para isso. Outra coisa que é muito importante, né? Quando a gente fala do dia a dia do franqueado, porque passou a implantação, passou o treinamento, aquilo acontece. E aí, o dia a dia, como que é? Quais são os rituais que é interessante ter? O que precisa ter acontecendo sempre para esse cara não perder conexão com a gente? Como é que a gente mantém um franqueado engajado igual a gente mantém um consumidor? O que você acha que é legal a gente abordar? O que é fundamental uma franqueadora saber também? Exatamente. O grande desafio dessa operação, com certeza, é o dia a dia. Por quê? O franqueado, quando ele entra, cara, ele tá no ápice. Né, assim, uau, é tudo muito lindo, bababá. Na hora que ele vai pra prática e recebe o primeiro não, cara, ele já fica totalmente desmotivado. E aí a franqueadora, ela precisa ter um relacionamento muito próximo com o franqueado, justamente para manter esse cara engajado, né? Como que eu faço para o meu franqueado continuar engajado? Como eu faço para ele continuar entregando o resultado, né? Então, aqui nós temos inúmeras estratégias, né? Por exemplo, uma coisa que a gente faz que a maioria das franqueadoras não fazem.
Pô, nós temos rituais aqui de treinamento semanal, né? Então, toda semana, na verdade, 3 vezes por semana, nós estamos ali com o franqueado, tomando um café, né? Trocando figurinhas sobre quais são as principais dificuldades que ele teve naquela semana, né? Quando um franqueado faz uma venda, nós comemoramos junto com ele, né? Tem várias franqueadoras que colocam vários sistemas de gamificação, né? Então, por exemplo, o franqueado bateu X meta na unidade. Então, nós vamos mandar, ele vai ganhar uma pontuação. Uma coisa muito legal também, que a gente faz aqui internamente, o nosso franqueado, ele vai passando por faixas, né? Então, ele entra, ele é um franqueado faixa branca e ele vai ganhando várias bonificações, vai aumentando a responsabilidade também da unidade dele, de acordo com que ele vai galgando essas faixas. Só que é interessante isso, Douglas, porque é tangível para o cara. Ele consegue ver que ele está evoluindo, ele consegue ver que ele saiu de uma faixa para outra porque ele conseguiu bater as metas, porque ele conseguiu superar aquela dificuldade ali. Né? Então, para o franqueado ter sucesso no negócio, o ponto principal é o relacionamento com a franqueadora. Né? A franqueadora, ela precisa sentar na cadeira do franqueado e falar: meu amigo, eu sei onde dói porque eu passei por isso quando eu comecei, mas eu já tenho mapeado aqui de que forma a gente consegue reajustar essa rota e continuar aí com a parceria. E o legal, Elo, que também não é só a parte bonita, né, cara? Parece que a gente está fazendo até uma live de venda. Não é. Tem a parte linda, tem a parte de todos os processos, mas tem uma parte que é fundamental, gestão de crise, porque vai acontecer. Vai ter gente que, infelizmente, não vai performar no seu modelo de negócio. Vai ter gente que não vai se adaptar. E como que a gente faz isso? Como que tem que estar atento a isso? Porque é algo comum em franqueadoras que todo mundo esconde, ninguém fala, como fosse um cenário lindo e maravilhoso. Não, tem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e da complexidade disso também. Exato. O que as pessoas não entendem é que elas compram uma franquia justamente para trabalhar, né? Então, o que acontece? Eles acham que eu comprei uma franquia, o que eles acham não, é que na verdade muitas franqueadoras vendem isso, né? Comprei uma franquia e vou ganhar dinheiro. E na verdade não é assim. Nós sabemos que a franquia, ela dá muito resultado na mesma proporção que você... na mesma proporção que você se dedica ao negócio, né? Então tem várias franqueadoras que têm um processo seletivo super difícil que, cara, se você não ficar full time no negócio, você não compra, né? A gente foi na BF, eu escutei vários stands lá, é o tal do umbigo no fogão, né? Cara, você precisa operar para ganhar dinheiro com o negócio, né? E aí o que acontece? Quando o franqueado vem para operação e vê a complexidade daquilo, ou ele entende que, putz, eu vou ter que trabalhar 5, 6 vezes mais do que eu imaginei para conseguir ganhar dinheiro, o que acontece? Ele entra na gestão de crise, né? E, Douglas, o que é importante para que isso não aconteça ou para que o franqueado não inflame, tá? Eu preciso ter um time muito capacitado para acompanhar esse franqueado, né? Então a franqueadora, além de dar treinamento para os franqueados da rede, precisa capacitar o time interno, né? Por exemplo, cara, vamos criar conteúdo de comunicação assertiva, vamos criar conteúdos de gestão de conflito, de perfis comportamentais, como que eu lido com esse franqueado, como eu identifico que aquele franqueado tá apresentando alguns sintomas ali de que às vezes as coisas não estão legais na operação dele. E o mais importante, como eu antecipo esse problema. Essa é a grande questão. Porque antes do franqueado entrar em crise, a franqueadora tem que ter mapeado que os indicadores de performance dele não tá bacana. Então, antes de chegar nesse ponto, a franqueadora precisa se adiantar e já criar um plano de ação com esse franqueado, trazê-lo de novo para perto, reajustar a rota e fazer o negócio acontecer. Perfeito, Elô, perfeito mesmo. Outra coisa que eu acho muito bacana também é o quanto que a gente pode falar de inovação também no mundo de franchise. Todo mundo acha que inovação, até na live que a gente fez com o Benvenuti, acha que inovação é foguete, é não sei o quê. Não, inovação é resolver um problema de forma diferente. E o quanto que essa galera está aberta. Ultimamente a gente tem participado bastante dos eventos da BF, outros eventos de franchise também, e o quanto que a galera está aberta a trocar experiência. Mas o que não está aberto também tem as feiras que a gente pode ir, conhecer modelos de negócio, conhecer coisas que estão inovando.
A gente tem que sim conhecer muito bem os nossos concorrentes, não só os concorrentes diretos, mas concorrentes de taxa de franquia, concorrentes de modelos de serviços parecidos. Então a gente tem que conhecer tudo e às vezes sim conhecer algo de alimentação que eu posso adaptar para o meu, conhecer algo de sei lá, do agronegócio que eu posso adaptar para o meu. Tem que estar muito atento e aberto à informação. O que eu acho muito legal é que hoje tem formas para isso acontecer. Tem, na verdade, inúmeras formas para a gente se manter inovando, se manter... Pô, o que os grandes players estão fazendo? O que esses caras fizeram para conseguir tudo que estão conseguindo? Como que eles conseguem ter a venda de segunda, terceira, quarta, quinta unidade? Como é que eu faço isso? Então, acho que também falar para a galera que tem muita coisa acontecendo e nunca foi tão fácil o acesso à informação. Eu nem estou falando de informação online. Eu e você mesmo, a gente, se não for presencial, a gente tem uma dificuldade imensa. E hoje tem isso, hoje voltou a ter o presencial pós-pandemia também, né? Exatamente. Isso é muito real, né? Como eu falei, quando a gente esteve na ABF, eu visitei vários estandes lá e confesso que eu fiquei até um pouquinho incomodada com a forma como as coisas estão mudando, como o mercado está mudando muito rápido e tem muitas franqueadoras que não estão conseguindo acompanhar essa evolução. Né? Então, por exemplo, todos os dias o processo de venda de franquia muda, né? A forma de aquisição de novos clientes muda e a franqueadora, qual que é o maior gap? Hoje, o que eles pensam? Vendi a franquia, tá tranquilo, o cara vai ficar comigo por 5 anos. E não é verdade. Às vezes, o tempo de permanência desse franqueado é muito curto, porque a franqueadora não arrumou a casa, né? Então, por exemplo, nós visitamos vários estandes lá que os caras mostraram pra gente inúmeras estratégias que eles têm, que o franqueado entra com uma unidade e a ideia é que pelo menos em 6, 8 meses esse cara consiga adquirir 4, 5, 6 unidades ou o máximo que ele consiga operar, né? E aí, Douglas, o que é o interessante? Hoje, os empresários, eles precisam continuar estudando e se atualizando para o negócio deles também não morrer na praia. Né? Então, poxa, ele precisa estudar sobre growth. A maioria nem sabe o que é, né? Eu preciso participar de um evento mínimo da BF, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que na BF tem 1 milhão de cursos de venda de franquia, de estruturação de rede, de processo de implantação, enfim. Então, aquele que é associado, o mínimo que ele tem que fazer é apertar o botãozinho lá para todos os dias receber novidades. E se puder, obviamente, participar desses treinamentos presencialmente, justamente para conhecer outras franqueadoras, trocar insights, né, pegar algumas outras estratégias e replicar no negócio deles. Isso que você falou é muito louco. Quando a gente pensa também, a gente não pode ficar muito preso ao formato. Quando eu falo franchise, o cara acha que ele tem que estudar só franchise. Não, você acabou de falar de growth, de crescimento de negócio. Cara, quanto mais o cara entender como que ele acelera um processo de uma empresa, o crescimento de uma empresa, não importa que nicho que ela seja, ela vai performar. Então, os caras também, gestores, donos, tudo mais, tem que estar atento, porque, cara, tá mudando muito o jogo, tem que estar atento a estudar coisas novas. Beleza, a BF tem um monte de conteúdo legal, tem um monte de conteúdo que você pode ir aproveitar, com os caras que são as referências do mercado, lindo. Mas tem também muita gente fazendo diferença em nichos que não tem nada a ver com franchise. Tem muita escola de negócio acontecendo de novo e acontecendo com conteúdo muito bom. A gente participa disso, a gente é fanático por isso, e desde o mais barato, que a gente fala até das conexões de Flávio Augusto, do Sucesso.com. Então, o importante é o cara entender de negócio, estar aberto a aprender, e o principal, não ficar quieto, não ficar acomodado. Tem inúmeras formas de também evoluir e continuar estudando. E eu queria saber o que você tem estudado, o que você traz de novo, o que você estuda para estar sempre atualizado. Legal, legal. Bom, para mim, inclusive essa questão de estudo não é a minha zona de conforto, algo que eu gosto de fazer todos os dias, mas, como a gente falou lá no começo, cara, os rituais. Quais são os rituais que eu preciso implantar e seguir todos os dias para eu chegar no meu objetivo, né? Então, agora, como eu comentei aqui, eu estou começando a estudar sobre growth justamente para entender um pouco mais sobre estratégias de negócios. Por quê? Por incrível que pareça, pessoal, a maioria dos investidores que procuram uma franquia para investimento, ele não é mais o cara leigo, ele tem acesso a muita informação. Então, ele já entende muito de negócios, ele já entende, geralmente ele já tem 2, 3 negócios diferentes em operação, né?
E eles já conhecem todos os gatilhos, todo o processo de venda de franquia, né? Então eu preciso o tempo todo inovar o meu processo e mostrar para ele que eu tenho autoridade sobre aquilo que eu estou falando, né? Além disso, quem conduz uma franqueadora, né, precisa também estudar muito sobre liderança, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes pensam que às vezes é só processos, né? Mas sem pessoas nada acontece, né? E o franqueado lá no outro ponto também é uma pessoa, né? Então é extremamente importante estudar sobre liderança, sobre gestão de rede, né? Estudar, no meu caso aqui, né, gente, estudar sobre marketing digital, que o Douglas todos os dias briga comigo, né? E se especializar não somente no negócio dele, mas entender de negócios, né? Porque é isso que vai fazer com que o negócio dele tenha crescimento. Então, beleza. Para finalizar aqui, então, Elô, então a gente falou de geração de lead, a gente falou de contratação, de qualificação desse consultor, de modelos de negócio. Falamos depois que o cara entra, como é que começa o processo de implantação e gestão de rede. Falamos também de como se manter atualizado, falamos de network, de ABF e tudo mais. Você acha que está faltando alguma coisa? Você quer dar uma dica a mais para quem está aí? Você quer dar um overview de tudo? Fique à vontade, Elô. Legal. Bom, eu acho que voltando, o mais importante, cara, de novo, tá no processo de contratação. Sempre vou defender aqui essa teclinha, né? Então, o cara, ao montar um negócio, ele precisa primeiro, gente, selecionar muito bem os colaboradores que vão participar, que vão estar com ele ali no dia a dia, que vai atender o franqueado dele, que vai dar treinamento, enfim, que vai fazer as vendas de franquia, né? Então, o primeiro ponto, ele precisa ser muito assertivo no processo de contratação desses colaboradores. Depois, e por incrível que pareça, ele precisa ser muito mais assertivo no perfil do franqueado que ele traz para dentro dessa operação, né? O franqueado, assim como o colaborador, também precisa ter fit com esse negócio. Ele precisa ser apaixonado por aquele negócio, porque senão dificilmente aquilo não vai dar certo, né? E ele precisa ter um relacionamento muito próximo, né? Então, qual que é a ideia aqui desse bate-papo? Trazer para vocês alguns insights de, cara, o que eu preciso reajustar no meu negócio? O que eu estou usando aqui? O que não está dando certo? Quais são os indicadores do meu negócio que está gritante aqui? Que meu franqueado não está performando, a rede está inflada, está inflamada, eu estou com vários distratos aqui. Qual é o plano de ação que eu preciso seguir? Pessoal, primeiro, arrumem a casa, né? Usem várias ferramentas de pesquisa de clima com os franqueados de vocês, entendam o nível de satisfação, ouça eles, entendam quais são as principais dificuldades e depois tenta reajustar isso com o time interno. Ah, Elô, meu time não tem mais a mesma visão, não está mais atrelado com a cultura do meu negócio. Cara, troca o colaborador, né? Uma vez eu escutei uma frase que dizia que o colaborador mais caro é aquele que... Tô te escutando. O colaborador mais caro é aquele que não foi treinado, que está ali executando um trabalho e não tem a ver com a cultura do negócio, não entrega o máximo que ele pode entregar, tá? Então, acho que é basicamente isso. Se vocês têm uma franqueadora e tem muita dificuldade ainda sobre o processo, não deixem de estudar, né? A ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, tem 1 milhão de conteúdos disponíveis para os associados, né? Ali tem todo o processo e também o que vocês precisarem, nós estamos à disposição aqui para dar um auxílio para vocês. É isso aí, galera. Elô, deixa eu te agradecer. Obrigado pelo bate-papo. Sei que teu tempo é muito corrido. Tá brava comigo, tem 1 milhão de coisas para fazer e eu parei você fazer essa live. Pra galera que está assistindo aí, que ficou com alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde sem problema algum. Manda depois as perguntas, a gente vai responder. Cara, foi um prazer. Elô, muito, muito obrigado. Travou de novo aí, parece. Tá uma agonia essa internet aqui, mas... Elô, obrigadão, cara. Valeu, Douglas. Tchau, tchau.